Ok, desculpa aí, Luiz, pode continuar. Ah, tá joia. Então, eu vou abrir um arquivo aqui, ó. Esse aqui é um outro corpus que eu tenho. Esse aqui foi um mini curso que eu fiz do Iramutec para quando eu aprendi, né? Daqui, ó, lá. Também era só de artigos, os 4 asteriscos, o asterisco para iniciar a categorização. Aí, como que a gente faz para salvar ele? Vem em arquivo, salvar como, procurar. Então, é importante salvar numa pasta separada, porque todas as análises do Iramutec é salva automaticamente e vai ser salva aonde você salvou o seu corpus. Então, cada vez que você fizer uma análise lá, a pasta que você salvou vai ficando salvo automaticamente lá. Então, está aqui, o arquivo ele está em Word, né, documento Word, só que a gente precisa fazer ele em formato de arquivo de texto. Então, a gente vem cá, texto sem formatação, salvar. Como ele já está salvo aqui, eu só vou substituir o arquivo existente. Aí, automaticamente abre essa janelinha aqui, ó. A gente vem aqui em outra codificação. Isso aqui tudo é padrão, tá, gente? Então, a gente vai buscar aqui embaixo a codificação Unicode UTF-8, que é a linguagem que o Iramutec recebe. Então, a gente vai selecionar ela e vai salvar. Aí, a gente vem cá na pasta e o arquivo já está salvo aqui, ó, corpus amamentação. Para montar o corpus, é muito importante a gente olhar, revisar o texto antes da gente salvar ele para começar as análises, porque como faz contagem de palavras, né? Então, é bom a gente deixar o texto mais padronizado possível. Por exemplo, aqui no corpus que eu vou apresentar para vocês, do trabalho que eu fiz, era um texto sobre estudos organizacionais. Né? São 2 palavras, só que 2 palavras que remontam a uma só, né? Que é esses estudos organizacionais. Então, para que o Iramutec entenda que é uma palavra só, a gente coloca o underline como espaço, né? Então, estudos organizacionais aqui, separado por underline. Então, é bom a gente ter esse cuidado, e precisa ter esse cuidado, porque tem muito preposições, essas coisas, por exemplo, aqui, acabei de ver um aqui. O se, compreendê-lo, essas palavras que tem o hífen, se tiver só o hífen, o Iramutec vai entender que são 2 palavras distintas. Né? E, igual a uma autora aqui que chama Paz de Paula, o Iramutec entenderia que são 3 palavras. Então, a gente tem que fazer essa padronização em todo o texto, e aí é um trabalho bem cansativo, né? Mas é só com essa padronização que a gente consegue produzir um corpus bacana para que o Iramutec consiga fazer as análises. É interessante também a gente excluir do corpus aspas, apóstrofo, hífen, cifrão, qualquer tipo de pontuação diferente das pontuações, né? Porque o Iramutec entende isso como linha de comando. Então, reticências, se tiver reticências no texto, o Iramutec vai entender aquilo como o início de um outro texto. Então,
ele é bem criterioso, né, por assim dizer, com relação ao corpus. Então, a gente tem que ter esse cuidado de retirar tudo isso e padronizar todo o corpus. Então, vamos incluir agora o corpus aqui. A gente já salvou ele no modelo que o Iramutec aceita. Então, a gente pode clicar tanto aqui em cima, nessa aba vermelha, como aqui também no corpus textual. Clicar aqui em cima, vai abrir a página. Então, eu vou clicar aqui, o Corpus Estudos Organizacionais. Vai abrir essa página. Aqui, aqui em cima, está mostrando o local onde ele foi salvo e onde também serão salvas todas as análises que a gente vai fazer. Aqui o nome, você pode mudar o nome, se você quiser, mas não faz muito, só se fizer sentido para vocês. Definir caracteres. Aqui, a gente vai colocar a definição que a gente colocou lá na hora que salvou o arquivo, né? O TF8. Aqui, ó, o TF8. Então, a gente coloca aqui, All Languages. O idioma, a gente vai colocar português, o dicionário, padrão. Aí, esse padrão aqui é o padrão do português, né? Aí, a pasta de saída aqui, ó, vai todas para a pasta onde a gente salvou o arquivo. Se você quiser fazer uma pasta só para essas saídas, você vem mudar. E vai colocar uma outra pasta, né? Eu não vou falar aqui. O marcador de texto aqui são os 4 asteriscos, ou seja, aqui, sempre que tiver 4 asteriscos no início, o Iramutec vai saber que é um novo texto. Olha lá, criar segmentos de texto, o tamanho do segmento de texto. Aí aqui você pode selecionar a quantidade de palavras que vai ter cada segmento de texto, o padrão é 40. E o método de construção de segmentos de texto pode ser em caracteres, em ocorrências ou em parágrafos. Ocorrências é o quê? Cada ocorrência é uma palavra que tem no corpus. Então, as mudanças que a gente vai fazer aqui é só no definir caracteres, colocar o TF8, e no idioma. Tem aqui também esse limpando, só que aqui a gente não precisa mexer, é tudo padronizado. Feito isso, a gente vai em OK. Aí ele já colocou a base de dados aqui, o nosso corpus, e aqui já começa também a aparecer as primeiras estatísticas textuais. Número de texto, 9. Aí aqui a gente já percebe que tem alguma coisa errada, porque o número de textos que eu tinha colocado é 10, né? Então, essa primeira página aqui, a gente consegue perceber isso, né? O número de segmentos de texto aqui, 1.537. As ocorrências, tem 54.437 palavras no texto. O número de formas, 7.439 formas diferentes, ou seja, 7.439 palavras diferentes dentro do corpus. E o número de APACs, que é o número de palavras que aparece apenas uma vez. Aqui, quase 3.900 palavras diferentes, que aparecem uma única vez. Eu vou vir para o outro corpus aqui, que eu já tinha feito as análises, mas eu vou fazer as análises todas novamente. Esse aqui está com os 10 textos. Ó. Aí, aqui em cima, já aparece as análises de texto. As estatísticas, as especificidades, a classificação hierárquica descendente, similitude e a nuvem de palavras. Aparece tanto aqui em análise de texto, quanto aqui em cima. As estatísticas, especificidades, cada uma delas está aqui em cima. Eu vou começar fazer as estatísticas textuais aqui. Ó.
a gente clica aqui em estatísticas, toda análise que a gente for fazer no Iramutec, ele vai aparecer, vai pedir, abrir essa abinha aqui primeiro, que são as definições do corpus. Lematização, sim. O que é essa lematização? Isso aqui é a contagem das palavras, né? Ele vai reduzir as palavras pela raiz e, em cima disso, vai fazer todas as análises. E o dicionário indexado, né? O dicionário padrão da língua portuguesa. Aqui a gente não mexe. E tem essas propriedades de chave aqui, ó. A gente abrindo, aqui aparece o tipo de formas que tem no corpus. O que a gente faz com isso aqui? Inicialmente, o ideal é que a gente não mexa aqui, que a gente vá direto. Mas aqui, ó, o Iramutec utiliza 3 tipos de formas. O 0 significa que a forma vai ser eliminada, o 1, que é uma forma ativa, e o 2, que é uma forma suplementar ou complementar. Essa forma ativa são as formas principais, aí aqui, ó, adjetivo. Então, você pode colocar ele como forma ativa ou como forma suplementar. E para que a gente utiliza essas propriedades aqui? No momento que a gente quer aprimorar o nosso corpus, a gente fez as análises primárias e percebeu que está aparecendo muito muito artigo, muito a, muito o se, né? O né também pode aparecer muito, né? Esses maneirismos da linguagem. Então, aqui a gente pode eliminar, a gente pode colocar como ativo e suplementar. Então, aqui a gente faz isso para poder mudar o jeito que o Iramutec vai entender cada palavra que está no corpus. No momento aqui não vai ser... Inicialmente é melhor a gente fazer ele padrão, porque a gente vai conseguir perceber também essas diferenças, né? Então, a gente dá um OK. É assim mesmo, ele faz esse barulhinho em cada análise. Lá. Beleza, aqui apareceu um resumo de todo o corpus, tem 10 textos, 62 mil ocorrências, a média de ocorrências por texto, o número de APACs, número de formas, número de ocorrências. E esse aqui, ele é um quadro novo que o Iramutec traz, que é aqui as ocorrências estão mais juntas, e aqui as palavras estão mais dispersas. O que isso quer dizer, né? A gente não utiliza muito isso aqui na hora da gente fazer as análises, isso aqui é só para a gente ver como que está agrupado as ocorrências, né, as palavras dentro do nosso corpus. Aí aqui em cima tem o total, as formas ativas, as formas complementares e os APACs. Aí aqui é legal que a gente consegue ver, ó, total. Igual eu falei, ó, quais que são as palavras que mais frequentes? Ó, preposição, artigo, né? Muito de, muito e, o a. Então, quando a gente, se eu quiser, né, a gente poderia voltar lá na página inicial para poder colocar como inativo essas formas. Aí o Iramutec iria retirar elas da nossa análise, né? Aqui a frequência total e aqui os tipos, né? Preposição, artigo definido, conjunção, as formas ativas, aqui, ó, nome, adjetivo, alguns advérbios, e as formas complementares. Aqui. E os APACs, né, que aparecem só uma vez. Interessante, por exemplo, que quando a gente clica com o botão direito em cima de uma palavra, formas associadas. Aí vai aparecer, ó, ciência e ciências, conhecimento,
Conhecimento e conhecimento. Se tiverem outras palavras, como conhecer, que tiver a mesma raiz, vai aparecer aqui. Então, aqui a gente consegue ver, né, como que o Iramutec faz as suas análises, né, por meio das raízes, e também a concordância. Quando a gente clica com o botão direito e vai em concordância, vai aparecer todas as vezes que essa palavra foi utilizada no nosso corpus. Ó. Vamos lá. No artigo 1, ela aparece aqui, ó, a frase. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia de como o Iramutec fez onde que o Iramutec buscou essa palavra dentro do corpus, né? Então, aqui a gente já começa a entender o funcionamento do programa. Então, fica bem legal, a gente consegue... Os APACs aqui é legal também a gente observar. E, por exemplo, a AMPAD aqui, aí a gente pode perceber quem que falou da AMPAD, né? E assim a gente consegue distinguir o pensamento aqui de cada artigo, né? E se for uma entrevista, como que o entrevistado por que ele falou determinada coisa, né? Então, a estatística textual é isso, é simples, mas ela também gera, a gente consegue brincar, né, com muita coisa aqui. O próximo é as especificidades. A gente clica aqui nas especificidades, é a mesma coisa, né? A gente vai dar OK. Aí ele abre essa nova telinha aqui, as formas utilizadas. A gente pode selecionar somente as formas ativas, as ativas ou complementares, ou somente as complementares. Eu falei que eu ia explicar melhor essas especificidades, porque lá no início, porque ela é interessante a gente fazer essa análise quando tem mais de uma caracterização dos nossos textos. Porque aqui, ó, eu só tenho uma caracterização que é artigo, né? Artigo de 1 a 10. Mas as entrevistas que a Estela está fazendo com os alunos, por exemplo, na disciplina dela, aqui vai aparecer indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 1 é o sexo, as idades dos indivíduos, então aí é legal a gente utilizar isso porque aí vai fazer a comparação entre os termos que cada um desses grupos de caracterização está sendo utilizado, né? Esse score aqui é o tipo de teste, né? São a lei hipergeométrica ou utilizar o teste de que quadrado. Normalmente utilizo o padrão aqui. E a frequência mínima a gente pode escolher. Ou seja, essa análise ela só vai buscar aqui palavras que apareceram no mínimo 10 vezes no texto. Então, vamos lá. Gente, eu estou indo muito rápido. Vocês estão conseguindo pegar mais ou menos? Ô, Luiz, tá bom. Eu tinha alguns comentários para fazer, mas eu vou deixar para fazer no final. Ah, tá, joia. Então, aqui a gente abriu as análises de especificidades, né? Então, aqui as estatísticas, né? As ocorrências, as formas, o número de APACs, a quantidade de segmentos de texto e as formas aqui. Aqui, ó, é interessante que ele vai pegar e vai ver. A gente consegue perceber o artigo 1, artigo 2, 3, 4, 5. O 6 e o 7 não apareceu aqui. Por quê? Porque não teve palavras
com ocorrências com, no mínimo, 10 aparências dentro do corpus, né? Então, ele não busca. Então, aqui as formas, né? Quanto mais, o maior valor aqui, mais forte é aquela forma dentro de determinado grupo, né? Aqui dentro do artigo. Por exemplo, esse aqui, que é Bachelard, que é o nome de um autor. No artigo 1, a gente consegue ver que ele é muito forte. Mas nos outros artigos ele não apareceu, né? Então você consegue ver ó, que a força dele está negativa. Então aqui a gente consegue fazer essa análise comparando as categorias, as categorizações e as definições que a gente fez lá nas nossas linhas de comando de cada texto. Exemplo aqui, ó, filosofia. Ele é muito forte no artigo 1, também muito forte no artigo 9, mas nos demais artigos, essa palavra ela não tem muita relevância para aquele texto, né? Então, é legal essa análise aqui, porque ela faz essa comparação. A gente, se descer aqui, e do mesmo jeito, quando a gente clica no botão direito, também a gente consegue brincar com as formas associadas, aqui o realismo e realismos, sociedades, e a quantidade de vezes que ela aparece. Então, aqui, essa análise de especificidades e a AFC, ela vai fazer essa comparação entre os grupos. A concordância é a mesma coisa, quando clicar vai aparecer os segmentos de texto em que a palavra aparece, né? E aqui a gente consegue também selecionar só em qual artigo, onde que ela apareceu. Então, por exemplo, se aqui selecionar só o artigo 1, vai aparecer só onde ela apareceu no artigo 1. E assim a gente vai... E tem um gráfico aqui também, que aparece a quantidade de vezes que ela vai aparecendo em cada texto. Aqui é só para a gente brincar. As formas comuns, essa aqui é a frequência dela, né? Aí a força dela em cada artigo. Os tipos, pronome, artigo definido, verbo, a frequência das formas, quantidade de vezes que cada forma aparece, os tipos de frequência, as frequências relativas. E aqui, no final, a gente chega na AFC, que é essa imagem aqui. É a representação gráfica de todas as palavras, as formas mais fortes, né? Então, quanto mais forte, mais central ela está aqui, e quanto mais fraco, ele vai dispersando dentro do nosso gráfico aqui. Se a gente clicar aqui em cima, ele vai abrir algumas páginas de definição para a gente poder mexer. Então, a gente pode, tipo de gráfico 2D ou 3D, o formato da imagem, o tamanho, né? Olha lá. Esse aqui foi o primeiro. Quando a gente clicou aqui, já apareceu o mesmo gráfico, só que agora definido só pelos textos, não mais pelas palavras. Então, o artigo 10, a gente percebe que ele está mais distante do meio aqui. Então, o artigo 10 ele não está muito relacionado com os outros artigos, né? E aqui a gente consegue ver a mesma
com cores diferentes. Ó. Então, e aqui, pelos tipos de formas, né? Adjetivo, numeral e também pelos artigos. Então, essa análise das especificidades, ela é graficamente legal, porque ela mostra a dispersão e a relação das palavras dentro da categoria, dentro daquele texto e em relação aos demais, né? A próxima análise é a CHD, que é a classificação hierárquica descendente, que para a gente, né, aqui na análise de conteúdo, vai ser a mais importante. Então, mesma coisa, dá OK. Aí ela aparece essa outra aba aqui. Aí aqui, essa classificação, é como que o Iramutec vai fazer a classificação para a gente. Essa dupla sobre segmento de texto, ela não existe mais, porque eles perceberam que ela tem baixa eficiência na hora de fazer a análise. Aí a gente pode escolher entre simples sobre segmentos de texto ou simples sobre os textos. Qual que é a diferença entre as duas? A simples sobre textos é quando os textos que a gente tem dentro do corpus é pequeno. Então, quando os segmentos de textos eles ficaram tão pequenos que fica mais fácil a gente analisar o texto como um todo do que pegar simplesmente os segmentos de texto. Mas, normalmente, a gente, como o nosso corpus ele está grande, está padrão, a gente vai usar o simples sobre segmento de texto mesmo. Aqui são os tamanhos, o número máximo de formas analisadas, a frequência mínima, o número de classes, isso aqui também é tudo padrão. A gente não mexe, não. Vai dar um OK aqui. Ele faz uma busca dentro do R para fazer as análises todas. É assim mesmo. Pode demorar, não demora mais do que 1 minuto para rodar, não. É coisa rápida aqui que vai. Então, aqui, a primeira coisa que ele nos dá, novamente, dá um resumo das estatísticas textuais, número de textos, e aqui ele apresenta um novo número, que são o número de segmentos classificados. Ou seja, aqui dá o aproveitamento que o software fez dos segmentos de texto que a gente tem, né? Então, por que essa informação aqui é relevante? Por causa da literatura mostrar o percentual, né, de aproveitamento. Normalmente, a literatura fala que se a análise deu menos de 70% de aproveitamento desses segmentos de texto, o Iramutec não vai conseguir fazer uma análise muito robusta. Mas tem outros atores que falam que a partir de 60% já dá para fazer análises bem feitas. Então, entre 60% e 70% é um número, é o mínimo que a gente precisa ter de aproveitamento. E aqui chegou a CHD, que é a classificação. Aqui ele
faz esse modelinho aqui agrupa os segmentos de textos em virtude das palavras que são similares, né? Então, é o agrupamento dos segmentos de texto. Bom, tudo movido por meio da lematização das raízes das palavras, né? Igual eu expliquei. Então, esse corpus aqui, ele apareceu 6 classes. Então, tem 2 árvores principais, né? Essa primeira aqui se dividiu em 3 classes. E essa daqui. E como que a gente analisa isso? A classe 1, a gente percebe que ela está um pouco relacionada com a classe 2 e 3, mas as classes 2 e 3, ela tem muito mais em comum do que com a classe 1. Por isso que elas estão ramificadas juntas aqui. Do mesmo modo, a classe 6, 5 e 4, né? Aí, aqui, ó, do lado, são outros jeitos de aparecer esse gráfico para a gente. Se a gente clicar aqui e dar um OK, ele vai aparecer agora, ao invés de ser aqui na vertical, ele vai aparecer na horizontal aqui e com as palavras mais importantes dentro de cada classe. Então, aqui a gente já começa a perceber como que o Iramutec fez essa análise para a gente, né? Quais são as palavras mais importantes e, em cima disso, a gente vai conseguir dar nomes a essas categorias, né? Ele vai aparecer desse jeito e tem um terceiro jeito também que aparece, que é fazendo tipo uma nuvem de palavras. Aqui. A classe 3, ele é sempre dividido em cores diferentes aqui para a gente conseguir visualizar melhor cada classe nos gráficos que o Iramutec vai nos dar, né? Então, aqui a gente pode utilizar, a gente coloca isso aqui lá na análise, nos resultados, né, do nosso trabalho, o artigo, para quem está querendo fazer TCC, né? Como que a gente pode operacionalizar e passar isso para o papel? A primeira coisa que a gente pode colocar são as estatísticas textuais nos resultados. Então, a gente já começa, eu vou mostrar depois aqui como que eu coloquei no meu TCC para vocês terem só a ideia de como que faz, né? Um outro jeito que ele aparece aqui também, quando a gente volta no primeiro tipo aqui de apresentação, ele apareceu agora em gráfico de pizza, a quantidade, o percentual de segmentos de texto, né, aproveitados do total. Então, são vários tipos que a gente pode colocar e cada imagem dessa nos proporciona um jeito diferente da gente identificar as nossas classes. Aqui em cima tem os perfis e aqui estão as estatísticas de cada classe, né? Por exemplo, a classe 1 tem 182 segmentos de texto do total aproveitado, ou seja, aí a porcentagem. Aqui é o número de ocorrências, né, a quantidade de palavras, a frequência total, a porcentagem e o valor do teste Q quadrado. Aqui é em cima desse teste Q quadrado aqui que o Iramutec conseguiu montar as classes aqui. Então, se for ele tiver muito fraco,
Então, por exemplo, aqui, ó, o Iramotec significa que aquela frase ela não tem muita relevância dentro do corpus, né? Dentro daquela classe. Então, esse perfil, clicando aqui, a gente consegue ver as formas associadas também. A porcentagem, olha lá a forma aqui, ó. Aqui é Simon, racionalidade, limite, empirismo. A concordância. E aqui a gente já consegue já fazer as análises textuais, né, mesmo. Porque dentro dessa classe, a gente já, agora que tem a definição das classes, a gente já consegue fazer uma discussão dos trabalhos, né, dos segmentos de texto dentro daquela classe. Então, a gente pode ver como que o Iramotec fez esse agrupamento e conseguiu relacionar tudo que o corpus apresenta para poder gerar essa classe 1. Aí, e também, aqui ele apresenta as estatísticas de todas as classes, e aqui ele apresenta também uma AFC. Diferente da que a gente fez, né, anteriormente, porque aqui já está pelas classes, e se perceber, cada cor aqui está relacionada à classe, a cor da CHD, ó, classe 1, aqui, e vai mostrando, a gente percebe que essa classe 1, ela está mais distante mesmo, né, das outras, como a gente percebe aqui, ela está separada, igual a classe 6, também está muito separada aqui, e as demais classes já estão aqui mais entrelaçadas, né. Aqui a gente olha por outras formas também, aqui pelos artigos, e aqui a gente consegue ver as classes. Clicando aqui, vai dar também uma outra saída diferente para essa AFC. Aqui ele fica mais embaralhado, né? Ele pegou mesmo todas as formas que aparecem. Então, assim, essa é uma análise visual, né, que a gente consegue fazer. E quanto maior a palavra aparecer aqui, mais forte ela é dentro dessa classe, né? Então, aqui o Simon está bem forte dentro dessa classe, Bourdieu está bem forte dentro da classe 6, e aqui em cima tem mais dois tipos de análise, o fator, né, que são os fatores, os valores e as porcentagens de cada uma dos fatores das formas, e se a gente quiser também, a gente consegue fazer um gráfico 3D. Né? Então, a análise, a CHD, ela é importante porque ela vai mostrar para a gente fazer essa classificação em classes aqui. E em cima dessas classes, a gente vai fazer a nossa discussão, né, do trabalho. Partir agora para outra análise, que é a análise de similitude. Vai dar um ok aqui. A análise de similitude, ela abre essa... Luiz, só um instantinho. Sim. Que eu não estou conseguindo me segurar aqui, querendo comentar. Bota aí na CHD um pouquinho, por favor. Volta. Só fazer uns comentários aqui que eu acho que são pertinentes. Primeiro que o Iramotec é análise lexa mesmo, é vocábulo. Sim, é vocábulo. É vocábulo, ele não está preocupado com significado, não. Ele vai contar palavras, vai olhar os radicais das palavras, vai agrupar segundo
a característica léxica ali, a forma léxica das palavras, né? Então, veja bem que ele não tá interpretando, ele está contando. Não, isso, a interpretação quem vai fazer é a gente. Quem vai fazer é a gente. Então, aí tem a importância de trabalhar o corpus textual. Né, você optou por deixar ele bem amplo. Isso, eu vou, quando eu for mostrar o trabalho que eu fiz aqui, eu vou mostrar, porque aí eu tive que fazer mudanças no corpus para ficar Tá, porque melhorar. era isso que eu queria sinalizar, porque ali você falou de linkar as palavras, né, como underline, mas a gente pode até mesmo, por exemplo, quando a gente faz entrevistas em pessoas que falam muito, por exemplo, se eu peço opinião sobre, vamos supor, qual a sua opinião sobre determinado produto? É joia, é bom, gostei, satisfatório. De repente, se a gente entende que essas palavras têm o mesmo sentido e significado, a gente pode escolher uma delas só, mas aí tem que substituir no texto inteiro e construir um dicionário, né? Um dicionário de palavras, aonde eu estou usando as mesmas palavras e quais que foram substituídas no texto, né? E isso aí a gente tem que, dependendo do relatório, se for tese de doutorado, tem que indicar, se for de mestrado Sim. também, né? TCC também. E em artigo já não é só se pedir e a gente manda e informa. Não é isso? Eu ia comentar isso mais na frente. Desculpa. Não, então, tá tranquilo. Então, porque assim, eu ia comentar isso quando eu fosse falar da nuvem de palavras, que eu acho que a nuvem de palavras ela mostra melhor essa parte do que aqui. Mas aqui também a gente consegue perceber. Sim. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre o número de classes, né? Que as classes elas emergem depois, então as categorias emergem depois, porque na análise qualitativa do conteúdo eu construo o meu livro de códigos e categorias antes de olhar para o corpus, né? E aqui eu estou construindo depois. Então eu tenho que pegar uma coisa também que quando eu trabalhei com estou vendo que o Iramutec está até com muitas funcionalidades novas. Quando eu trabalhei, eu procurei, eu também quis cortar logo todos os artigos, advérbios, eu cortei tudo. Eu deixei bem enxuto, mas é verbo, adjetivo e substantivo mesmo, né? E eu noto também o seguinte, da importância da gente voltar no texto, né, quando a gente olha essas palavrinhas aí, né, em cada classe, para entender o que elas significam, qual o sentido do texto, né, que está trazendo no texto significado, e aí começar a dar uma interpretação. Mas não vou adiantar, não, porque eu acho que você vai falar disso depois, né? Essa parte, a interpretação, o Iramutec, ele está nos sugerindo, né? Dentro do que ele consegue fazer, que é essa contagem lá dos vocábulos. A interpretação a gente vai pegar, igual aqui nas especificidades mesmo, né? Em cima das formas aqui, ó, a gente já tendo a nossa categoria, as categorias aqui, né? Aqui a gente a racionalidade, por exemplo. A gente vai pegar aqui, ó, a correspondência dentro desta classe e vai ver onde essa palavra foi mencionada em todos os artigos dentro desta classe. E em cima disso aqui que a gente vai fazer as nossas análises. O Iramutec, ele está só nos apontando. Então, e aqui que a gente vai conseguir fazer a interpretação, né, dentro de cada classe. Então, a CHD ela é boa por causa disso, né? Ela nos tira o trabalho de fazer as categorias a priori, né? Da gente ter que montar as categorias e depois ir para o corpus e analisar em cima das categorias que a gente montou, mas em compensação ele nos dá um outro trabalho que é em cima das classes que ele fez por meio da contagem de palavras, a gente vai ter que
vai ter um trabalho maior para conseguir analisar isso, porque o Inamutec, ele pega as relações entre as palavras, não o sentido, o que a gente está entendendo delas, né? Então, o sentido geral daquilo dentro do texto. Então, são jeitos diferentes, cada jeito de fazer análise de conteúdo, ela tem o seu valor, né? Mas o Iramutec, ele dá esse trabalhinho a mais, por assim dizer. Então, vamos lá para a similitude, então. Ô, Estela, a gente vai até que horas mesmo? Só para eu saber o horário aqui. Até 11h30. Ah, então tá com tempo. Não. A análise de similitude, ela, nesse canto aqui, ele vai pegar todas as formas, né, que a gente vai analisar. A gente consegue colocar o tamanho do texto. Aqui é padrão, a apresentação toda padrão. Aqui, o que a gente pode fazer? Se a gente... E aqui está a frequência, né? Vamos... Aqui eu vou os ajustes do gráfico, a gente não precisa mexer, tudo certinho. Eu vou rodar o dado aqui e depois eu vou voltar de novo para mostrar para que serve as formas aqui. Gente, é sempre bom a gente a gente rodar o dado no padrão que o Iramutec propõe. A análise de similitude faz aquela árvore, aquele mapa conceitual. Por que eu falei que é bom a gente fazer com o padrão? Porque em cima, aqui, a gente vai conseguir visualizar palavras que estão... Por exemplo, aqui, ó, tem um só. Né? Não é uma palavra que vai estar impactando nas análises que a gente vai precisar fazer. Então, aqui a gente consegue visualizar as palavras que são mais importantes dentro do nosso corpus e excluir as palavras que a gente acha que é menos importante. E quanto maior a palavra aqui, mais importante ela é. Então, a gente pode se a gente clicar aqui, novamente, está selecionado todos. Mas vamos supor que a gente quer selecionar só as palavras que aparecem mais de 100 vezes. Então, a gente seleciona todas aqui. Aí é chatinho que tem que selecionar uma por uma. Aí a gente roda de novo e a gente vai perceber que a análise já vai sair diferente. Tá? Diminuiu a quantidade de palavras. Estava assim, agora está assim. Aí aqui a gente consegue ver a relação entre essas palavras, né? E ele também aparece de outros jeitos. Não, ele aqui só vai fazer só isso aqui mesmo. Então, aqui, é aqui que a gente mexe. A gente pode fazer também por meio pode colocar aqui comunidades. Vou mostrar como que fica o gráfico quando a gente marca as comunidades. Já vai pelas cores das classes que a gente fez. A gente percebe as palavras mais importantes dentro de cada classe. E também conseguimos colocar o halo, que vai mostrar também a interseção entre essas palavras. Aqui a gente percebe que como eu diminuí a quantidade de palavras, né, não teve muita interseção entre as classes. Mas se a gente se deixasse todas aqui, né, tinham 200, né? Vou tentar marcar todas aqui novamente.
Só para a gente conseguir visualizar melhor como que fica. Vou colocar todas não, porque senão vai ficar muito, vai demorar muito. Mas eu vou marcar aqui aleatório, vou pegar umas que tem mais vezes, e aí a gente vai conseguir ver melhor a relação entre as palavras e entre as classes. Fica também bem legal da gente ver e fazer a análise, né, como que a gente consegue interpretar como que o Iramutec faz essa ligação. Então, vamos lá. Aqui tá bom. Aí aqui a gente já consegue ver essa relação entre as classes. Então, é tudo, a gente roda um teste, a gente vê. Então, aí depois a gente vai tentando melhorar o nosso corpus, ou primeiro a gente vai tentar fazer isso dentro do Iramutec mesmo. Mas se a gente perceber que não ficou bom ainda, aí a gente vai ter que fazer igual a Estela fez, né? E voltar no corpus e melhorar, excluir algumas palavras que a gente acha que a gente julgar que não tem necessidade de estar, fazer entender as palavras que são palavras diferentes, mas com o mesmo significado, e fazer a padronização delas também. Então, assim, essa análise de similitude, ela vai mostrar essa relação entre as classes, né, por meio das palavras que são mais fortes dentro de cada classe. E, por fim, a gente tem a nuvem de palavras. Aqui tudo padrão também. A nuvem de palavras, aparece aqui. Aqui são todas as formas, e aqui são as formas e a frequência de cada uma. A gente também pode selecionar quais que a gente quer, se a gente quer uma nuvem de palavras com palavras só com uma frequência maior ou menor. O ideal é rodar primeiro com ela toda, depois a gente faz essa mudança. Vai rodar aqui. E sai assim a nuvem de palavras. Pegou todas as palavras, quanto maior a palavra aqui, mais vezes ela aparece dentro do corpus. E por que Estela, por que eu falei que eu gosto de usar a nuvem de palavras para a gente olhar? Porque aqui a gente consegue perceber umas palavras que não faz muito sentido para a gente. Por exemplo, aqui tem uma abreviação AB. Essa abreviação foi um autor de um artigo utilizou para mencionar um autor. Então, foi só em um artigo que apareceu. Então, aqui a gente poderia colocar o sobrenome do autor, né, trocar esse AB pelo sobrenome do autor, que é o Simon. Então, a gente consegue, observando a nuvem de palavras aqui, a gente consegue visualizar melhor as palavras que a gente poderia mudar. Então, aí vamos lá, vamos pegar agora só as palavras que são mais frequentes. Vou pegar aqui só acima de 100 também. Para a gente ver que já vai excluir muitas palavras e vai dar uma outra cara aqui para a nossa nuvem de palavras. Melhor, bem menor, né? Ainda aparece
uma palavra que se dar. Inicialmente, a gente teria que olhar como que, né, nos segmentos de texto, como que ele estava dentro lá das classes, para a gente ver. Então, aqui, a gente, no Iramutec mesmo, a gente consegue ir fazendo essa exclusão de palavras. Aí agora eu vou mostrar como que eu apresentei os dados do Iramutec dentro de um trabalho. Vocês estão conseguindo ver, né? Esse aqui foi a minha dissertação. Se você puder dar um zoom um pouquinho maior. Eu vou dar um zoom aqui. Já estou aqui na parte... A utilização do Iramutec, né? Aqui eu coloquei dentro da parte de metodologia. Expliquei um pouco do Iramutec. A Estela até disponibilizou, né, um material. Eu coloquei 2 artigos lá que falam sobre, um explicando o Iramutec e o outro mostrando um exemplo de utilização do Iramutec. A gente pode seguir esses exemplos para poder fazer as nossas análises, né? Aí aqui, ó, eu falei que a análise de conteúdo foi baseada no método da classificação hierárquica descendente, expliquei o que é essa etapa, que ela possui 3 partes, né? A preparação e a codificação inicial, né? A classificação hierárquica, que é o que o software vai fazer para a gente, né? O processamento desses dados, a contagem das palavras e a classificação dele em classes, e, por fim, a interpretação, que é a gente que vai fazer. Eu utilizei aqui a nuvem de palavras para poder identificar as palavras que eu achava que não tinham a ver. Por exemplo, então, coisa. Tem uma aqui, deixa eu tentar ver se eu não estou conseguindo achar ela aqui agora, que foi a palavra... Aí no texto aqui eu dei um exemplo da palavra gente. E os entrevistados falavam a gente, mas aí a gente poderia ser a gente falando como se fosse a instituição, a gente os funcionários, a gente os diretores, né? Porque eu entrevistei só gestores, ou seja, tinha essa palavra gente, ela aparecia com diversos sentidos, então eu tive que modificar, fazer algumas alterações no corpus, já não consegui fazer aqui no Iramutec, teve que voltar no corpus original. E em cima dessas mudanças, eu fiz a nova nuvem de palavras, que já mudou. Já percebe aqui que o não já não está mais muito centralizado, a empresa e o SAI vieram mais para o centro, então a nuvem de palavras eu gosto dela por causa disso. Ela mostra para a gente as palavras que estão mais citadas dentro do corpus, e a gente consegue ir modificando o corpus em cima dela. E na análise dos resultados, aqui eu tive essa parte aqui de caracterização dos entrevistados, né? Só que quando é só textual, a gente pode trazer aqui aquele resumo das estatísticas do texto, né? O número de APACs, a quantidade de formas que aparecem, a quantidade de segmentos de texto. Então, a gente pode trazer aqui essas primeiras parágrafos aqui da análise e dos resultados. E eu trouxe a classificação hierárquica descendente. Aqui eu não utilizei as saídas do Iramutec, eu preferi fazer uma, porque eu não quis colocar mais imagens, né? Então, aqui eu peguei a classe, eu dei o nome das classes em cima dos segmentos de texto que o Iramutec nos trouxe, né? E
em cima disso, eu busquei também um pouco da literatura, né? Então, aqui tem a frequência de as palavras mais importantes dentro dessa classe, a frequência e os valores do Qi quadrado. Aí aqui eu coloquei ó, percentual de segmentos de texto e a quantidade dos segmentos de texto. Então, a gente pode fazer assim, colocar uma das saídas do Iramutec, porque fica bonito também, né, as saídas do... Aqui a gente poderia colocar, por exemplo, essa aqui, que traz também as palavras e o percentual, ou então essa aqui das nuvens de palavras, que fica também diferente, fica legal. E depois pode trazer uma outra imagem mostrando um pouco essas estatísticas de cada classe, né? E na hora de analisar cada classe, como que a gente faz? Por exemplo, aqui, ó, categoria de serviços, né? A primeira classe analisada aqui foi o ambiente, a classe 2. Então, primeiro a gente vai trazer essas estatísticas mesmo, né? A classe compreende 25% dos segmentos de textos utilizados na CHD, o total de segmentos dentro dessa classe. Aí a gente traz o valor, aí as palavras mais importantes dentro dessa classe, né? E os seus respectivos quadrados. E dentro delas a gente vai buscando aqui os segmentos de texto que eles apareceram. Aqui eu fui trazendo os segmentos de texto e mostrava também de qual entrevistado que saiu, né, que falou aquilo. Então, no mais, é assim que a gente operacionaliza o Iramutec, a gente faz as análises dentro dele. E eu também trouxe aqui um jeito que a gente consegue transcrever essas análises para o corpo do texto que a gente está escrevendo, né? Então, no mais é isso. Agora eu abro para mais perguntas, se alguém que tiverem aí.